Mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero fazer uso da palavra do Senhor nesta tarde e noite, no capítulo 10 do livro do profeta Jeremias, capítulo 10, verso 20. Diz o texto e o contexto da palavra: a minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebraram. Meus filhos se foram, todos deles se foram de mim, e não existem ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as cortinas da minha tenda. Somente esse versículo para a meditação nossa e dos prezados ouvintes da palavra do Senhor. Meus queridos, amados ouvintes dessa rádio, desta emissora que Deus tem levantado o seu protagonista maior, como o pastor Miranda, assim como o Eduardo e os demais que fazem parte dessa equipe tão valorosa. E essa rádio ela tem se tornado um instrumento ímpar para a propagação da palavra do Senhor. Mas vamos ao que interessa, e esse texto ele muito me inquietou. Haja visto, pastor Eduardo, que eu analisei, refleti, avaliei o quanto a família hoje, em pleno século XXI, ela tem sofrido. A família tem sido, de um modo geral, acachapada, tem sido trilhada, tem sido pisada pelo arqui-inimigo de nossas almas. Mas Deus sempre tem a válvula de escape. Deus é Deus, Ele é Senhor de nossas vidas. Mas eu analisava aqui que a segunda palavra, Deus criou a maior instituição criada por Ele, foi a família, e ainda continua sendo. Prova disto que, lá em Gênesis, capítulo 12, verso 3, ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão Eduardo, temos que nos conscientizarmos de uma coisa: o amor de Deus é infinito, é singular, e ele é de forma tal que Deus, do momento que ele direcionou essa palavra a Abraão, Deus estava mostrando que o amor de Deus para com todo o povo na face da terra, muito especialmente a família, o amor de Deus é incondicional. Aleluia! É incondicional. Ele deu a palavra a Abraão quando ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse termo bendito significa mais bem abençoada, mais bem agraciada. Mas a família tem esquecido de Deus, Eduardo. A começar pelos pais. Eu estava analisando acerca aqui no capítulo 2, verso 2, aqui de 1 Samuel, que diz o texto aqui, o contexto, de que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Veja que isso é muito pesado. Haja visto que ali houve um entrave tremendo. Eli, na qualidade de sacerdote no templo, sim ou não? Sacerdote no templo, pesava sobre os seus ombros exatamente a responsabilidade de quê? Dele criar os filhos, educar, ensinar, doutrinar, mostrar o caminho. A Bíblia diz lá em Provérbio: ensina a criança no caminho que deva andar. Quando estiver velho, não se desviará dele. A casa de Eli, desculpe a força de expressão e os ouvintes da palavra do Senhor, eu sou muito direto e taxativo. Eu deduzo que eu sou irmão de João Batista e primo de Bartimeu. Tanto eu falo, não tenho medo de falar e grito. Há pessoas que às vezes têm dito a mim: você fala muito alto. Eu digo: o problema é teu. Se você tem problema de audição, eu tenho uma perda auditiva
no lado direito, exatamente resultado de fiação, que eu fui supervisor de fiação em produção e usava o EPI, mas mesmo assim houve essa perda. Mas vamos para lá. Então, resultado, Deus veio de encontro a Eli, como pai, como sacerdote, e disse para Eli: você ponha em ordem a sua casa, do contrário, eu vou cortar o seu braço direito. O braço direito que Deus estava falando não era literalmente o braço aqui, não. Deus estava falando, Eduardo, do comando da casa. Aleluia! Você que é pai de família, está me ouvindo nesta tarde e noite, você é o senhor da casa. Eu vou usar um termo aqui, não se assuste. Você é o macho da casa. A sua mulher é a fêmea da casa. Essa casa tem que existir ordem, respeito mútuo, a começar pelo casal. Aqui o texto que eu li diz que a tenda estava soterrada. Hoje eu vejo que a família, Eduardo, ela está num beco sem saída. Mas eu trago nesta noite uma palavra que tem a saída para você. Deus é a saída. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a Jesus Cristo. Tem um convite excelente para você. Capítulo 11, verso 28 de Mateus. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado. E eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para vossas almas. Mas você, como pai e mãe, agora vai arrochar para o seu lado. Se aguente aí. Você é pai, você é responsável, você é mãe. Se coadune com seu esposo, combine com ele, ande com ele. Lá em Amós diz bem clara a palavra: como andarão ambos se não tiverem de acordo? Combina com teu esposo, combina com a tua esposa. Lá a carta de Pedro diz bem claro: vós, mulheres, estejais sujeitas aos vossos próprios maridos. Tem mulheres que é braba, é igual a Maria Moura, só falta botar uma espingarda de lado e um facão, um rabo de galo na cintura. Você foi chamada para ser serva. Você foi chamado para ser servo. E agora me vem à mente, sabe o que, Eduardo? De que doutores que estão dentro da igreja, quando você adentrar o templo, quando você adentrar ao altar, deixe o seu título fora. Deixe fora. No templo você é servo. Você foi chamado para ser servo. Eu tenho um irmão que é médico, você já sabe quem é ele, mas eu sempre tenho dito: não pegue seu título e apresente ele na igreja. Seu título não vale nada. Quem é você diante de Deus? Quem é você sem Deus? Mas voltando para a família. Estou olhando a hora aqui, pastor Eduardo. Não, fica à vontade. Eli, quando Deus veio de encontro a ele, disse: põe a ordem em sua casa, porque do contrário eu vou cortar seu braço direito. E ele foi de encontro, ele foi complacente, ele foi conivente com os filhos. Hein? Exatamente. Ófine e Finéias, sim ou não? Ele foi de encontro na qualidade de pai. Ele fez ele mediou, ele fez um arranjo. Desculpe a força de expressão. Minha linguagem é popular, no populacho. Ele fez uma meia sola. Não se faz meio termo para Deus. Ou você é crente da gema ou não serve. Crente da clara não presta. Tem que ser crente da gema, genuíno, fiel, não que de duas caras, feito baralho. Rachandalemanahasya. Deus quer você e a mim convertido. Muitas vezes pode citar dentro do templo, com um terno Pierre Cardin, camisa de seda importada, gravata de seda importada, muitas vezes não fala nem direito com o irmão.
Acabe com esse besterol. Quem é você? Hã? Todos nós, eu, você, todos nós precisamos da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus em Jesus Cristo. Do contrário, você é fulminado. E Deus alertou a Eli. E ele vai, Eduardo, e fala com os filhos: olhe, o que eu tenho ouvido da parte de Deus acerca de vocês não é boa coisa. O que está ocorrendo? Ele só disse simplesmente isso aí. Ficou a coisa amarelada. É um pai de calça frouxa. É um pai sem autonomia. É um pai que só tem a figura. Na minha concepção, ele estava igual a Acabe. Acabe não mandava nem na cozinha dele. Era tão... E outra, Acabe é tão perigoso, invejoso, tá certo? Invejoso, de forma tal de que ele tinha um palácio dele, o segundo palácio dele, de verão, anexo, paralelo à vinha de Nabote, Eduardo. E ele cresceu os olhos, hein? Invejoso, presunçoso. Ele já não prestava antes de casar com Jezabel, depois que casou com ela, que piorou, que nem autonomia tinha em casa. A destruição dele. E tem muitos homens, dono de casa, que é um manicaca. Conhece teu lugar como homem. Deus te quer. Minha linguagem é essa. Deus te quer como Senhor da sua casa. Quando ele falou para Eli, ele alertou, ele deu um alerta. Mas Eli levou em banho-maria, resultado... Num só dia, Deus matou os 2 filhos. O que eles fizeram? Pegaram as mulheres levianas, foram para a frente da tenda da congregação. Sim ou não? Qual é a tenda da congregação hoje, Eduardo? É a igreja do Senhor. Hein? O que você acha? Eles se espojaram diante da tenda da congregação. Deus não tem o culpado por inocente. Eu tenho a filha, tenho um filho, que eles estão em cima do muro. E eu tenho dito para eles: não brinque com Deus, que Deus não sabe brincar. Deus é santo, Leimanda Estéria. Deus não tem você como inocente. Não brinque com Deus, porque Deus não é de brincar. Deus é santo. Tem crente dentro da igreja brincando de ser crente. Peça para sair antes que seja tarde. Deus tem seu momento de ser enérgico. Eu provo a você isso dentro da Bíblia. Moisés caminhou com o povo tirando o povo do Egito. E no final da caminhada, pastor Eduardo, Deus chamou ele de suba. Deixe Josué lá embaixo com o pessoal todo e o povo todo. E ninguém sobe, só você. Eu tenho uma conversa, eu tenho um particular, eu tenho um confidencial com você hoje. Nesta tarde e noite, lá em Manasséria, Deus tem um confidencial com a família. Põe em ordem tua casa. Tem famílias destruídas, filhos nas drogas, filha na prostituição. Mas Deus nesta noite traz o escape para a sua família, dizendo: eu sou o que sou. Ele tem a válvula de escape. Corre para Deus enquanto é tempo. Vai e faz como os anjos fizeram na saída de Sodoma com Ló e a sua família. Escapa por tua vida. Não olhe para trás. A coisa é muito séria. E no mesmo dia, num só dia, Deus matou os 2 filhos de Eli. Eli caiu para trás da cadeira de balanço, quebrou o pescoço. E a nora dele morreu nos umbrais da entrada da porta. Sim ou não? Sim. Porque a arca do concerto tinha sido roubada, sido levada pelos filisteus. Sim ou não? Então a mulher disse assim: foi-se a glória do Senhor. Porque o filho teria o nome de quê? De Icabor. Alabaxéria. Foi-se a glória do Senhor. Então não brinque com Deus. Não brinque de ser crente.
Não brinque de ser crente. Deus sabe quem é você. Deus conhece seu CPF. Deus conhece o seu sentar, o seu levantar, o meu sentar, o meu falar, as minhas decisões, as minhas atitudes. Ninguém foge da presença dele. Então, põe em ordem tua casa, recorre a Deus. A tua casa está soterrada? Tá, mas tem uma saída. Eu digo para você, 33:3 de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Corre para Deus enquanto é tempo, porque Deus é de misericórdia. Ele é pai, não é padrasto. Amém? Então que fique com essa palavra, que os laços da família não está existindo mais. Laço de amor, laço de cordialidade, laço de estima, laço de apreço, respeito mútuo de filho com pai, pai com filho, filha com mãe, mãe com filha. Eduardo, está tudo agravado, mas Deus tem o bálsamo nesta noite. Deus envia nesta noite para a família o antídoto para tirar o veneno que Satanás tem aplicado. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e oreis por nós, e estou à disposição tantas quantas vezes você queira. Fique na paz e meu abraço ao pastor Josa. Vamos embora, meu